A maioria dos clientes que vêm aqui no meu escritório, quando eles estão procurando a casa própria, querem adquirir a casa própria, a primeira coisa que eles fazem é sair procurando terreno para tudo quanto é lado. E aí o que eles fazem? Eles saem procurando terreno nos bairros e tudo mais, mas a grande maioria eles focam mais nessa questão do valor do terreno. Claro que o valor do terreno, gente, é muito importante, tá? O valor do terreno, isso é importante, mas não basta só você ver a questão do custo do terreno, não. Existem várias coisas que devem ser levadas em consideração na hora da escolha desse terreno. Porque pode ser que o cliente escolha um terreno que seja mais barato, porém precisa ter alguns custos extras e no final das contas o terreno sai muito mais caro, né? Se tivesse comprado um outro terreno e com valor mais alto, mas que não precisasse fazer algumas coisas, que eu vou te explicar isso. Então, é bom você saber orientar bem o cliente nesse momento, que pode ser que ele tenha um custo desnecessário, né? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que existem, né? Quais são os tipos de terreno que existe? Ai, Milena, quais os tipos de terreno que existe? Nem sabia que existia isso. Sim, existe o terreno plano, né? Existe o terreno plano, existe o terreno com aclive e existe o terreno em declive. Ok, então entendi, Miliana. Existem 3 tipos de terreno: terreno plano, o terreno com aclive e o terreno com declive. Ok. E qual, Emiliana, é a diferença? Qual é a diferença desses terrenos, tá? O terreno plano, né, a maior parte do terreno, ela é nivelada com a rua, tá? A maior parte ali do terreno, ela é nivelada ali com a rua, tá? O terreno com aclive, o fundo do lote, ele é elevado, tá? Ele é mais elevado em relação à rua. O fundo do lote é mais elevado em relação à rua. Suponhamos que a rua está aqui, o fundo do lote é esse aqui, ele é mais elevado. O terreno com declive, o fundo do lote é mais abaixo da rua, tá? O fundo do lote é mais abaixo da rua. Suponhamos que aqui é a rua e aqui é o fundo do lote. Esse é um terreno com declive. Então, essa é a diferença, né, do terreno plano, do terreno com aclive e do terreno com declive, tá? Só que agora eu vou te explicar quais são os benefícios de cada um desse terreno, tá? Eu vou te explicar quais são os benefícios de cada um desses terrenos, para que na hora que você for conversar com o seu cliente, você for orientar ele nessa escolha desse terreno, você saiba exatamente a diferença e os benefícios de cada um deles, tá? Saiba a diferença e entenda os benefícios. Para na hora que você for conversar, você vai falar: esse terreno aqui ele é melhor para você. Esse terreno aqui é melhor para a situação da Maria. Ah, vamos escolher um outro terreno, porque para o dinheiro que você tem, para o recurso que você tem, esse terreno não é o ideal, entendeu? Então, você sabendo os benefícios de cada terreno, é mais fácil para você saber orientar o seu cliente, tá? Quando a gente se trata de um terreno que ele é plano, esse tipo de terreno, ele oferece mais uma liberdade ali para executar a obra, tá? Na hora de fazer a parte do projeto arquitetônico, na hora da criação ali, da elaboração do projeto, ela oferece uma facilidade, uma liberdade, tá? Na hora de elaborar o projeto, tá? E também, gente, na hora de você executar a obra, de você construir a casa, o terreno plano, ele não existe muitas técnicas complexas para construção, não. É mais simples, tá? É mais simples. E na maioria das vezes, o terreno plano, por já ser nivelado ali com um nível próximo à rua, o cliente ele não tem gastos com essa parte de aterro, terraplanagem, com muro de arrimo, por exemplo. Ele acaba não tendo esses custos. Ah, pode ser que vai aterrar um pouco ali
elevar a construção, a casa do nível da rua? Sim, ela vai precisar de aterro, mas nada que se compara a você aterrar o terreno inteiro, levantar o terreno todo, quando ele tem uma diferença muito grande de desnível, tá? Quando a gente se trata de um terreno que é plano, por mais que tenha que aterrar um pouco para elevar a construção do nível da rua, é um custo bem menor, tá? Bem menor mesmo. E nessas situações não precisa ter gasto com muro de arrimo, tá? Agora, para você comprar um terreno que tem aclive, né? Para você comprar um terreno que esteja em aclive, que é quando o fundo do lote é mais alto em relação à rua, tá? É necessário, em algumas situações, é necessário fazer uma terraplanagem para nivelar o lote, tá? Porque se o fundo do lote é mais alto e aí a rua tá aqui, pode ser que seja necessário fazer uma terraplanagem para nivelar esse lote, tá? Porque tem essa parte dessa inclinação. Ou também, uma outra solução, né, quando o cliente quer comprar um lote, um terreno em aclive, é fazer uma casa que ela acompanhe o nível do terreno. E aí, como que faz essa construção? A construção vai estar de acordo com o nivelamento do terreno. E aí, como faz isso? Vai fazendo os cortes na terra, tá? Vai fazendo os cortes, e essa arquitetura desse projeto, ela é de acordo com os cortes desse terreno. Então, a casa, ela vai ficar de acordo com os cortes, tá? Que são feitos nesse terreno, tá? Mas é bom você deixar claro para o seu cliente que nessas situações, quando o cliente compra um terreno em aclive, ele tem que ficar ciente que essa movimentação de terra, tá? Essa movimentação de terra pode gerar um custo maior para ele. E também tem a questão do muro de arrimo para fazer essa terraplanagem, caso isso seja necessário. Então você saiba explicar isso para o seu cliente, tá? Tá? Mas também é importante você também dizer para ele os pontos positivos. Quando o cliente ele escolhe um terreno que esteja em aclive, né? Que é o fundo do lote mais alto do que o nível da rua, a casa normalmente ela fica com uma fachada mais valorizada, né? Ela fica com uma fachada mais valorizada, tá? Por quê? Dá uma sensação, porque a fachada ela fica mais alta, tá? Então dá uma sensação de que a casa ela é bem maior do que as outras construções ali à sua volta, tá? Você vai reparar isso, tá? A impressão que dá é que o que eu disse, a casa ela dá a impressão que a casa é maior, então valoriza a construção, quando a construção é feita, tá? Em um terreno com aclive. E aí você vai falar assim, tá bom, Miliana, e para me fazer uma construção do meu cliente num terreno em declive? Já te disse para você que o terreno em declive é quando o fundo do lote ele está mais baixo em relação à rua, né? Ele está mais baixo em relação à rua. E nessas situações, dependendo do grau de inclinação do terreno, tem a opção de fazer o nivelamento, né? De fazer o nivelamento, construindo um muro de arrimo, tá? E outra opção é você conseguir fazer um pavimento da casa, como aqui é o nível da rua. E aí, quando a gente se trata do terreno em declive, o fundo do lote é mais baixo. Uma outra opção é fazer ali um pavimento, tá? Um pavimento abaixo do térreo, tá? Uma opção, quando a gente fala desses tipos de terreno, é fazer um pavimento abaixo do térreo. E a outra opção também é você construir a casa em pilotis, né? É quando você vai construindo, faz tipo um porão, né, embaixo da casa, quando você levanta a construção, constrói em pilotis e aí eleva até o nível da rua, tá? Eleva ao nível da rua. Dependendo, gente, da localização, tá? Quando a gente fala dos terrenos com declive, tá?
dependendo da localização do bairro, nessas situações oferece vistas privilegiadas, tá? Dependendo do local ali, eu já vi vários terrenos aqui na minha cidade que são em declive e as vistas do terreno ficam... quando você tá ali no topo do terreno, você tem uma vista muito bonita, assim, você consegue ver a cidade, os bairros, as outras casas. Isso aí oferece uma vista bem legal, uma vista bem privilegiada, tá?